Olá pessoal, Marcel novamente na área. Eu vou estar disponibilizando para vocês um conteúdo que eu fiz. Eu fiz uma mecânica de teletransporte para Construct. Vou estar deixando um link para download dessa mecânica, mas vou estar fazendo esse vídeo para explicar alguns pontos da lógica que eu utilizei, porque além de você receber o código, às vezes fica alguma dúvida. Então eu vou explicar esses principais pontos da lógica para não ter dúvida, mas o material vai ficar no site para download. Para essa mecânica eu utilizei assets do CraftPix. Eu vou deixar um link aí mostrando quais assets eu utilizei. Eu utilizei como personagem esse Ninja Tini, e também como cenário eu utilizei esse cenário do Factory Platform, que são dois assets que se relacionam, né, que se combinam em termos de qualidade, né? E aqui no CraftPix tem uma série de outros assets e muitos deles free, alguns pagos e alguns no modelo premium para quem paga a mensalidade. Aí fica a dica então para quem está precisando de asset utilizar o CraftPix como referência, ou o Kenney também é uma ótima referência. Vamos para o conteúdo então. Eu vou estar mostrando aqui o que eu fiz. Eu criei esse cenário com os assets do CraftPix e algumas salas, e essas salas não são acessíveis por um caminho, ou escada, ou porta. Então eu vou estar utilizando essas passagens aqui como teletransporte para acessar essas salas. Então eu vou estar explicando o código de como que eu fiz isso. Para o cenário nós temos alguns itens importantes apenas, o resto é só enfeite. Entre os itens importantes nós temos esse item que eu criei como cenário sólido. Ele é o mesmo e está replicado, porém com várias imagens, onde eu posso mudar a numeração dela para desenhar o cenário. Então nós temos aqui o número 1, 2, o 3. Por exemplo, eu vou trocar esse cara aqui para o 2. Esse 2 eu posso colocar em alguns outros lugares aqui, só para embelezando o cenário. Esse item faz parte do mesmo, porque daí a configuração que eu faço para um deles já replica para todos os demais. Então é o mesmo objeto replicado na tela. O Spike são os espinhos. Então, se o personagem colidir com os espinhos, eu tenho um código para dar game over. E as portas, doors. Então, o personagem, ao encostar numa dessas portas, vai interagir executando um código para se transferir pelas outras. Então, nós temos o tile sólido, o tile, ou seja, o cenário sólido, o cenário de fundo apenas para enfeite, e as portas e o personagem com os espinhos. Só isso que tem relação. O demais está aí só para enfeite. Tá? O nosso personagem ele tem algumas animações. Então nós temos o parado, andando, morrendo, pulando e o caindo. Todas essas animações eu estou usando no teste, né, no programa. Então aqui no código nós podemos observar que o primeiro grupo de movimentação do personagem, acredito que vocês todos já conheçam, é uma movimentação básica de plataforma, aonde para ir para um lado ou para o outro eu faço o espelhamento. Então para a direita é o normal, então não é espelhado, para a esquerda é espelhado, e eu também preciso habilitar ou desabilitar o platform, principalmente quando eu estou teletransportando ele. Então, quando eu estou teletransportando, eu desabilito o platform dele, do personagem. Tá? Então, essa mecânica simples, vou mostrar aqui. Só a mecânica da movimentação dele, como que tá. A animação de respirando dele. Então, estou andando para a direita, agora para a esquerda, pulando, caindo. Então, caindo ele tem a espada um pouco mais aberta. Se eu cair aqui nos espinhos, ele tem a animação de morrendo e vai restartar o layout. Aí eu pulo normal. Então essa é a primeira mecânica aqui.
a primeira e a segunda, na verdade, o primeiro grupo e o segundo grupo, aonde eu tenho a movimentação do personagem e ele morrendo, tá? Aqui é importante explicar um motivo de eu fazer ele morrer ao colidir com os espinhos apenas se o personagem estiver habilitado para andar. Isso que é uma questão bem legal de explicar. Porque se eu estiver teletransportando para essa porta aqui embaixo, o personagem vai passar por esses espinhos também. Ele vai colidir por esses espinhos. Então ele morreria. Só que ao iniciar o teletransporte, eu desabilito o platformer. Então ele só vai morrer se encostar nos espinhos, mas não estiver sendo teletransportado. Então, por isso, desse bloqueio de movimento igual a zero. Então, se não está bloqueado o movimento, ele vai morrer. Mas se está bloqueado, é porque ele está em teletransporte. Daí ele não vai morrer, porque ele pode passar por aqui flutuando, mas não vai morrer. Só que se ele cair de lá de cima aqui, aí ele morre. Tá? Então, esse é um dos pontos que precisa de explicação do porquê o personagem só morrer ao encostar nos espinhos se tiver com movimento normal, natural, não bloqueado. Tá? Então, da movimentação e do game over não tem muita explicação, é apenas isso mesmo. Sobre a mecânica de teletransporte, eu preciso de algumas variáveis no personagem, algumas variáveis de controle. Deixa eu mostrar aqui. Que é a variável de destino X, destino Y e o ID de destino. O que são esses destinos? São essas portas. Nós temos aqui várias portas. Importante lembrar que todas essas portas são o mesmo objeto. Então nós temos primeiro um objeto, configurar todo ele, e daí eu posso copiar esse objeto em outros lugares, mudando algumas configurações. Para cada porta, eu criei aqui uma variável de instância de ID e de next ID. Cada porta só pode estar ligada com uma nova porta. Então, não estou fazendo um jogo randômico dele surgir em qualquer porta. Eu estou amarrando duas portas. Por exemplo, essa porta aqui, eu estou fazendo com que ela tenha o ID 1. E eu quero que ao encostar nela, o personagem vá para a porta 2. A porta 2 eu defini como essa daqui. Então ela é a porta 2. Só que se o personagem encostar nela, eu não estou fazendo uma sequência para frente. Eu estou ligando duas portas, permitindo com que o personagem volte aonde ele estava antes. Então eu estou fazendo com que a porta 1 tenha como próxima porta a número 2. Mas a porta 2 tenha como próxima porta a porta 1. Isso vai fazer com que o personagem venha para cá, mas se ele quiser voltar, tenha como voltar. E daí eu tenho uma nova porta aqui, que é a porta 3, aí sim, fazendo com que a próxima porta seja a 4, que eu coloquei essa aqui embaixo. Aí, ao chegar aqui, o personagem pode voltar para ela, porque a próxima porta que eu fiz desta é voltar para número 3. Tá? Então, essa porta aqui, eu na verdade nem programei ela, já vou apagar. E eu tenho essa porta linkando com esta e fazendo a devolução, e esta porta linkando com aquela lá do canto de baixo e fazendo a devolução dela. Tá? Então, para isso, em cada porta eu tenho duas variáveis, mas no personagem eu tenho 3. Esse destino X e destino Y é o destino da porta, onde eu faço com que o personagem flutue até lá, navegue até esse ponto. Tá? Vou mostrar para vocês essa dinâmica funcionando e daí vou explicar o código. Então eu vou entrar na porta 1 para ir até a porta 2. Então eu dou uma opacidade no personagem e transfiro ele dessa posição 1 até a 2 com lerp, onde vai fazer uma movimentação mais lenta. Porque se eu só setasse o X e o Y, ele sumiria daqui e apareceria aqui embaixo, bem rápido. Mas eu estou fazendo ele tipo um fantasma, tipo uma alma. Ele vai ficar mais opaco, né? uma opacidade de 50% eu coloquei, e fiz numa certa velocidade. Então, ao encostar aqui,
ele já voltaria, mas eu preciso fazer alguns códigos de controle para ele não voltar. Então, ó, eu estou andando aqui em cima. Agora, se eu sair de cima da porta e voltar a encostar nela, daí sim eu sou transferido para a porta de destino daquela ali, tá? Então, essa é a transferência que eu faço, o teletransporte que eu faço. Eu encosto aqui, vou ali, agora eu vou na porta 3 e vou ser transportado para a porta 4. E agora eu volto da 4 para 3 e posso voltar da 2 para 1. Então, essa foi a mecânica que eu fiz. Eu vou mostrar o código e explicar alguns pontos. Então, o código de teletransporte, ele não é muito longo, mas ele é um pouco complexo. Importante falar que o processo de teletransporte ele é composto por 4 etapas. São 4 pequenas etapas que elas estão programadas aqui, tá? Então eu preciso ter bem identificado cada uma dessas etapas e por isso das variáveis de controle. Uma das etapas é quando o personagem não está em nenhum teletransporte no momento, ele está andando como plataforma e encosta numa porta para ser teletransportado. Então esse é um momento, quando ele não tem nenhuma identificação de teletransporte no momento e encosta na porta. Eu identifico isso nesse momento quando o personagem colidir com a porta e não tem nenhuma porta de destino já acionada. Então, como padrão, se ele não está se teletransportando, o destino de porta é 0. Eu tenho que manter sempre esse destino 0. Com isso, eu estou identificando que ele vai iniciar o processo de teletransporte. Então, o que eu faço nesse teletransporte? Eu já identifico que o destino dele é a próxima porta desta. A próxima porta desta é o número 2. Então, eu identifico que o destino dele vai ser 2, a porta 2. Bloqueio a movimentação de plataforma, deixo ele um pouco mais opaco, 50%, e busco o destino, que é o XY, dessa porta 2. Aqui embaixo, numa função, eu busco esse destino. Apenas isso eu faço quando eu vou começar o processo de teletransporte. Mas, quando eu identifico que eu seto aqui, né, um destino X, um destino Y e também um ID destino, quando eu coloco o valor nessas 3 variáveis, eu inicio a segunda etapa do teletransporte, que é marcar ele para transportar. Ou seja, eu marquei ele para transportar. Então eu tenho uma rotina que vai fazer com que ele venha de lá até a porta 2, que é essa rotina do LURP. Cadê ela? Aqui, ó. Aqui está a rotina do LURP. Quando eu identifiquei as 3 variáveis, eu tenho como fazer a movimentação de forma lenta. Se vocês quiserem alterar para ver como fica isso daqui, ó, é só alterar esse 0,7, por exemplo, para um 10, aqui no de cima e no de baixo, vocês vão deixar ele mais rápido. Se vocês querem a movimentação, o teletransporte mais lento, pode colocar aqui, por exemplo, um 5 ou um 4, vai deixar ele mais lento. Aliás, é 0,5 e 0,4. Tá. Esses valores aqui são os que vão deixar a flutuação dele como alma do ponto A ao ponto B mais rápido ou mais lento. São esses valores aqui. Tá? Etapa e a segunda etapa. Agora eu tenho uma outra etapa, que é quando ele chegou nessa porta e eu preciso tratar isso de tal forma que não faça com que ele encoste, ele vai ficar em loop, vindo do ponto A ao B e indo do ponto B ao A em loop, porque uma está linkando com a outra aqui na próxima, o próximo ID, seria o ID de destino. Então eu preciso tratar isso. Eu trato isso como? Então, se eu estou entrando numa porta e ela é 1, quer dizer que eu já estou entrando proveniente de uma outra porta de transporte. Tá? Então eu marco o personagem de transporte e ele não vai startar novamente um teletransporte por enquanto. Eu posso zerar o destino X, destino Y dele. Eu seto a posição XY dele
da porta e volto a opacidade dele normal para 100% e libero. Então aqui nesse momento ele volta a se movimentar com as teclas de direção do teclado. A seta para a direita, a seta para a esquerda, o pulo, dessa forma. E ele continua em cima da porta. Mas assim que eu movimentar ele e ele sair da última etapa do teletransporte, eu desmarco o destino ID dele para 0, possivelmente possa entrar na porta e voltar. Ele pode entrar, tanto faz, nessa porta aqui novamente, ou ir para a próxima porta, para ele executar novamente um teletransporte. Tendo elas bem identificado, vai acontecer tudo certo. Essa função, esses dados aqui da função, eu poderia ter deixado aqui mesmo. Tá? Então daí não precisaria a função, seriam só as 4 etapas bem identificadas. Mas é que nesse período eu estou na porta 1, que eu encostei, eu colidi com ela, mas eu preciso buscar a porta de destino para pegar o x e y. Isso fica mais fácil fazer numa função. Com esse código, eu vou deixar ele para download, vocês podem usar, testar, brincar. Vou só explicar como evoluir essa ideia. Então eu vou copiar essa porta 4 e vou fazer mais 2 portas, que é a 5, pulando para 6. Tá? Então eu estou segurando o Ctrl e vou arrastar aqui. Agora dessa porta aqui, eu tenho que identificar ela não é mais a 4, o número dela é a 5. E eu quero que ela vá para 6, só que a 6 ainda não existe, eu vou criar a 6. Então eu seguro ela, pressiono o Ctrl e daí arrasto o mouse, trago para cá. E essa última aqui eu vou transformar ela na porta 6, mas eu quero que ao encostar nele de novo, o personagem vá para a porta 5. Então, sem nenhuma nova codificação, eu só copiei outras 2 portas e mudei os códigos de referência delas. E agora tá feita, vamos testar. Eu vou ter que distanciar um pouco ali, porque ele já está caindo em cima dos espinhos. Ou eu limpo esses espinhos daqui, para ele ter espaço e poder andar por ali. É isso então, pessoal. Eu vou criar um post aqui no site para deixar o código para download. Daí vocês podem baixar e fazer os testes adicionais que vocês quiserem. Valeu, um abraço e até a próxima.